Fala rapaziada, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, se for a sua primeira vez aqui no canal, eu já conto com a sua inscrição. É muito importante que você se inscreva para o canal aqui bater os 80 mil, estamos quase chegando aos 75. A sua inscrição é muito importante, se inscreva neste momento aí e ajude o nosso canal a ficar cada vez maior. Se você me assiste aqui todos os dias, muito obrigado e você sabe, né? O seu like é muito importante para o canal continuar crescendo aqui na plataforma e ser indicado para mais vascaínos. Hoje o vídeo é polêmico, né? Sempre que o assunto é política, é polêmico. Então, você imagine hoje que a gente vai falar, além da política do clube, de política nacional. Meu amigo Alexandre Campelo foi junto com o presidente do Flamengo lá para Brasília para pedir o retorno do futebol. Ontem isso aí viralizou em toda a internet, né? Foi o assunto do Twitter ontem, foi o assunto das redes sociais, essa viagem do presidente do Vasco junto com o presidente do Flamengo para Brasília pedir o retorno do futebol. Esse é o assunto principal do vídeo, é sobre isso que a gente vai falar hoje, depois da vinheta. Salve meus amigos, estou de volta, espero que você já tenha deixado o seu like aí no canal. Se você não era um inscrito, espero que você já seja neste momento um inscrito do canal, já tenha apertado o botãozinho aí e entrado para a nossa família. Bom, antes de entrar no assunto principal do vídeo aqui, que foi a viagem do presidente Alexandre Campelo até Brasília para pedir o retorno das atividades aí no futebol, a gente vai falar sobre o Colégio Vasco da Gama. O Colégio Vasco da Gama, que é um grande orgulho do torcedor vascaíno, um orgulho da instituição do Vasco. Todo vascaíno tem muito orgulho de ter um colégio dentro de São Januário, porque além de formar atletas, aqueles atletas que não conseguem render no futebol, né, que não conseguem seguir a carreira, até porque a gente sabe que a grande maioria não consegue seguir no futebol, dos garotos que chegam em qualquer clube do mundo, né, não só do Vasco, a grande maioria desses garotos que chegam lá, crianças, não conseguem ter sucesso no futebol, e o Vasco tem esse cunho também social, de poder dar a essas crianças, muitas delas humildes, né, que vão tentar a sorte no futebol. O Vasco dá estudo, então talvez não forme um grande jogador, um grande artilheiro, um grande goleiro, mas forma aí um futuro advogado, um futuro médico, um futuro professor. Então o Colégio Vasco da Gama sempre teve muita importância e é um dos grandes orgulhos do torcedor do Vasco da Gama. Porém, os professores do Colégio Vasco da Gama emitiram na tarde de ontem um comunicado, uma carta aberta, dizendo que não vão cumprir a entrega de material online, né? Material virtual aí. As aulas durante essa pandemia estão sendo via internet, como em qualquer lugar. Eu acho que se você aí for um estudante, estiver fazendo faculdade ou escola, você deve estar tendo aulas virtuais também. Era o que estava acontecendo no Colégio Vasco da Gama, mas os professores aí informaram que não vão mais cumprir essa aula virtual, não vão entregar os materiais virtuais do próximo bimestre por conta dos salários atrasados. Os professores alegam que já estão chegando a quase 5 meses sem receber os seus salários e por conta de dificuldades até de pagar as contas de casa, como a conta de internet, né? O professor precisa da internet para poder mandar os exercícios para o aluno. Muitos desses profissionais estão passando aí dificuldade e por isso vão entrar aí num regime de greve. Vão entrar de greve os professores do Colégio Vasco da Gama e não vão mais publicar aí as suas aulas online. No documento eles ressaltam ainda que alguns deles estão tendo até que trabalhar na informalidade para poder manter de alguma forma a dignidade, ter um pouco de dinheiro, poder manter as contas da casa, porque se for depender do salário do Colégio Vasco da Gama, que deveria ser pago pelo Vasco da Gama, eles não recebem e passam dificuldade. Então fica aqui esse primeiro ponto, esse primeiro descaso da diretoria do Vasco com os professores de uma instituição que é o orgulho de todos os vascaínos, um orgulho da instituição Vasco da Gama, que mais uma vez a diretoria do Vasco vem aí manchando a história do clube, né? Como já fez, por exemplo, fechando as atividades dos esportes paralímpicos, que aconteceu na semana passada, todo mundo viu aí, uma grande mancha que essa diretoria também vai ter que carregar aí para sempre. Infelizmente a história do Vasco também fica manchada por conta deles, mas o recado tá dado aí. Infelizmente o Colégio Vasco da Gama, os professores entram em greve, os alunos vão ficar aí, os alunos e atletas, né, vão ficar sem receber o seu conteúdo virtual. Uma pena
que por conta aí de, sei lá, descaso, mais uma vez o Vasco chegue nessa situação e acaba virando aí motivo de piada. Então só nessa semana a gente já pode listar aí o fechamento dos esportes paralímpicos do Vasco da Gama, a greve dos professores do Colégio Vasco da Gama e também o Remo, né? O Remo que deu origem ao Clube de Regatas Vasco da Gama, também passa por bastante dificuldades aí, alguns atletas reclamando que não recebem há 9 meses, uma gestação. Então é um descaso total com a instituição Vasco da Gama. Mas enfim, mudando o assunto aqui, depois desse desabafo, quero que também você deixe seu comentário aí, desabafe no vídeo, vamos falar da ida do presidente Alexandre Campelo até Brasília para pedir a reabertura do futebol. Ele e o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, viajaram, almoçaram lá com Jair Bolsonaro, entregaram camisas, camisa do Vasco, camisa do Flamengo, lá pro Jair Bolsonaro, pro Flávio Bolsonaro. E antes da gente entrar no mérito aí de o presidente do Vasco ter ido até Brasília encontrar o presidente da República, eu não vejo nada demais o Alexandre Campelo encontrar o presidente da República. Afinal de contas, é o presidente da República, uns gostam, outros não gostam, mas o Alexandre Campelo, como presidente do Vasco, tem sim que encontrar com o presidente, tem que se aproximar do presidente da República, enfim, essa parte aqui que fique bem claro, é a minha opinião. Mas o motivo dessa viagem foi um motivo aí completamente desnecessário, né? Qual a necessidade do presidente do Vasco da Gama ir até Brasília para pedir a reabertura do futebol? Sendo que os funcionários do Clube de Regatas Vasco da Gama, muitos estão aí, como eu acabei de dizer, né, 5 meses sem receber, jogadores há quase 4 meses sem receber. Como que o presidente quer que o futebol volte? Como que ele quer obrigar os atletas do futebol do Vasco da Gama a entrar em campo, a se expor ao risco de pegar a doença e levar para sua família, para dentro de casa, porque o atleta muito provavelmente não vai ter grandes problemas, né? Caso pegue, talvez não tenha, não sei, não sou médico para falar, mas enfim, o cara pode levar para casa e contaminar o filho, a avó, alguém mais vulnerável e causar aí um grande problema. Então como que o presidente do Vasco quer que o atleta que não recebe há 4 meses entre em campo para jogar futebol no meio de uma pandemia? Qual a necessidade do Vasco ir até Brasília pedir a reabertura do futebol? Na minha opinião, o Vasco deveria ter ficado quietinho. Espera, se as autoridades lá decidirem, Ministério da Saúde, órgãos competentes, os médicos, Alexandre Campelo é médico, né? Mas é médico de joelho, pelo jeito só entende de joelho mesmo, porque de gestão também não entende nada. Quando as autoridades querem ok, falar que pode, o futebol pode voltar, aí sim, o Vasco volta a treinar, volta a jogar com os portões fechados, do jeito que as pessoas determinarem. Mas o Vasco chamar para si essa responsabilidade é uma coisa que eu não entendo. Imagina aqui, Vasco e Flamengo estão forçando aí o retorno do futebol, e aí o futebol volta e dá alguma coisa errada, alguém fique doente, um jogador importante fique doente, o familiar de algum jogador fique doente, então Vasco e Flamengo vão carregar essa responsabilidade aí completamente desnecessária. Por que ele quer voltar com o futebol nesse momento? Não adianta nem ele querer botar a culpa desse estado falimentar do Vasco no coronavírus, né? A gente sabe que não é verdade. O Vasco já tinha problemas antes do coronavírus, então agora muito provavelmente vão querer usar de muleta, né, a paralisação, a pandemia, falar que os problemas do Vasco aí começaram por conta da pandemia. A gente não pode cair nesse papo, porque o Vasco já estava aí numa draga danada antes mesmo do futebol parar. E é importante deixar bem claro que eu não sou contra a volta do futebol, eu sou contra o Vasco tentar voltar com o futebol hoje. Nas últimas 24 horas, mais de 1000 pessoas morreram no Brasil por conta do coronavírus, e o Vasco está em Brasília pensando em voltar com o campeonato, pensando em voltar com o Carioca, pensando em jogar bola. Completamente inacreditável. Isso aí, daqui 20 anos, as pessoas vão lembrar que o Vasco, quando 1000 pessoas estavam morrendo, o Vasco estava tentando voltar com o campeonato. Ninguém vai lembrar que era Alexandre Campelo que estava lá fazendo esse lobby ridículo. Ninguém vai lembrar, as pessoas vão lembrar que é o Vasco. Vou repetir aqui mais uma vez para ficar claro, porque as pessoas querem politizar tudo. Cara, não tenho nada contra o presidente do Vasco se reunir com o presidente da República. Só acho o motivo completamente esdrúxulo, e parece que o presidente do Vasco acaba sendo um capacho do presidente do Flamengo, que está lá apenas ali para fazer aquele lobby, né? O Vasco também quer, o Vasco também quer voltar, para o Flamengo não ficar sozinho. Parece que é isso, parece que o presidente foi lá só para reforçar o pedido do Flamengo. Então acho que não é o presidente do Vasco, ou eu, ou até você, não é a gente que pode definir quando o futebol vai voltar, né? Isso tem que ser uma decisão técnica. E a gente já viu, por exemplo, na Alemanha, onde está voltando o futebol agora, na Inglaterra já está tendo reuniões, mas que tem uma série aí de protocolos, né, para poder voltar. O jogador está usando máscara, teste para cima e para baixo, por mais estranho que seja,
estão seguindo um protocolo. E aí você vê nesse jantar aí, onde estava jantar ou almoço, que estava Bolsonaro, presidente do Vasco, presidente do Flamengo, todo mundo sem máscara. Todo mundo sem máscara, ninguém cumprindo protocolo nenhum, então só aí já é uma imagem patética, né? Pedindo a volta do futebol, ninguém se protegendo, ninguém nem aí pra nada. O que chega a ser engraçado também, que ontem na Flá TV o médico do Flamengo estava todo equipado lá para falar sobre o coronavírus. E na reunião com o Bolsonaro ele estava sem proteção nenhuma, então é uma coisa aí que realmente a gente não consegue entender. O presidente Bolsonaro depois deu uma entrevista falando sobre essa reunião aí com os presidentes de Vasco e Flamengo e disse que os dois representantes dos clubes cariocas foram lá exatamente para pedir a reabertura do futebol, abre aspas aí, para Jair Bolsonaro. Hoje conversei com a cúpula do Flamengo e tinha também o presidente do Vasco da Gama. Só aí você já viu o desdém, né? Conversei com a cúpula do Flamengo e tinha também o presidente do Vasco da Gama, como se fosse qualquer um. Aí, Campelo, a vergonha que você passa. Ninguém tá nem aí pro que você pensa ou você deixa de pensar. Você tava lá só como um capacho do Flamengo mesmo, pagando vergonha. Eles querem voltar a jogar futebol. Então, conversamos com o Ministério da Saúde para ter um protocolo para abrir com certo regramento. Começa, por exemplo, sem ninguém na arquibancada. Disse aí o presidente vestido com uma camisa do Flamengo. Que situação constrangedora, né, meu amigo? Eu sou contra voltar ao futebol nesse momento. Evidente que o futebol tem que voltar, não sei, daqui a um mês, pode ser, uma hora vai voltar, mas ontem não era o dia para o presidente do Vasco da Gama ir até Brasília pedir a reabertura do futebol. Completamente desnecessário. Acho que o presidente tem coisas mais importantes para se preocupar, como, por exemplo, pagar os professores do Colégio Vasco da Gama, que não recebem há 5 meses, pagar os atletas do Remo, que não recebem há 9, e não adianta colocar a culpa na pandemia não, porque isso aí já vem de muito tempo, essa gestão nunca pagou em dia. Tamo junto, saudações vascaínas, até a próxima.